Bom, pessoal, começou a gravar. Primeiramente, queria dar boa noite a todos vocês, agradecer pela participação. Informar que a nossa aula hoje está um pouco esvaziada aqui ao vivo, porque a gente está com muitas chuvas ali nos nossos polos de Colmeia, de Colinas e de Itacajá, então a fase às vezes está caindo ali, eles estão com dificuldades, mas a gente vai dando segmento aqui, até porque essa aula ela está sendo gravada, como eu informei vocês, e depois ela vai ser postada na rota, então todo mundo vai poder, todo mundo vai poder assistir. Fala, professor Daniel, você levantou a mão? Não, foi sem querer, professor. Tranquilo. Mas já que me deu a palavra, é sobre os alunos daqui de Colmeia. Aqui metade da cidade está sem energia, então acho que vai ficar muita gente sem entrar, tá, na aula. Sem problemas. Aí você depois informe que essa aula vai estar gravada na rota, que é muito importante que eles acessem, porque ela vai falar agora da reta final da nossa disciplina, que é muito importante, certo? Certinho. Bom, então na sua pessoa da professora Deise, pessoa do professor Felipe, eu cumprimento os professores e cumprimento todos os alunos aqui. Pessoal, primeiro eu queria parabenizar vocês pela execução das atividades, né? Nosso prazo de execução de atividade foi aí do dia 18 ao dia 30, todos os grupos executaram as atividades de extensão, então nós levamos para a comunidade conhecimento, nós levamos transformação para a comunidade, e isso, é claro, é um objetivo muito nobre e é válido, isso tem que ser mencionado, isso tem que ser evidenciado, porque vocês fizeram um belo trabalho, não só vocês, mas toda a equipe, os tutores presenciais, os tutores EAD, a minha pessoa, o professor Valtuí, que também estamos auxiliando vocês nesse processo, que com certeza facilitou todo esse trâmite. Então, primeiramente, eu gostaria de começar essa aula parabenizando todos vocês pela execução das atividades. Eu sei que vocês provavelmente encontraram muitos desafios, vocês têm muitas experiências para contar, algumas coisas, algo que você planejou e não saiu como você planejou, enfim. Eu sei que vocês têm uma série de informações que vocês trouxeram da execução dessas atividades extensionistas, e isso é importante. Um aviso antes da gente começar a aula: todos que não puderam ir à execução da atividade, procurem o seu tutor, porque a gente precisa ver, você precisa justificar a sua ausência, enfim, isso é extremamente crucial para o desenvolvimento da atividade, da nossa disciplina de projeto integrador. Então, eu gostaria que vocês procurassem também os tutores, porque a gente já está colhendo também essas informações com eles, isso é muito importante. Boa noite, Rogério, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Polo de Colinas. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou estar compartilhando a tela aqui, porque a nossa disciplina agora ela vai para a reta final, e na reta final nós vamos ter ainda alguns momentos. É o momento do banner, então é o momento que vocês vão imprimir o banner, eu vou explicar melhor como que vai ser isso, para vocês fazerem uma apresentação aí no dia do seminário, onde nós, professores, vamos estar indo aos polos, né? Cada professor vai para um polo, então pode ser que eu vá para o seu polo, mas pode ser que eu vá para Itacajá, pode ser que eu vá para Colinas, enfim, a coordenação está definindo isso aí. E depois desse banner, vocês terão, boa noite, Carita, tudo bem? Tutora de Colinas, seja muito bem-vinda. E depois desse banner, vocês vão ter o momento de postar o relatório final. De antemão, eu já queria começar essa aula dizendo para vocês o seguinte, deixa eu só compartilhar a tela, eu vou compartilhar aqui só um minuto, que eu preciso de achar o arquivo. É engraçado, não está aparecendo aqui para mim compartilhar. Aqui. Vocês me informam se está aparecendo aí? Está aparecendo aí o slide? Está aparecendo aí, professora Deise? Só me informa se está aparecendo para todo mundo aí. Sim, doutor, está certo. Está aparecendo. Certo, obrigado. Boa noite, Ana Paula, tudo bem? Seja muito bem-vinda também. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui a gente vai começar a nossa aula explicando alguns elementos que ainda vão acontecer na nossa disciplina aí de projeto integrador. Para começar, a gente vai trazer algumas datas importantes para vocês. Então, a parte dessa introdução que eu fiz, a gente ainda precisa finalizar a nossa disciplina, né? A gente já caminhou muito, né? Então, vocês passaram ali no momento diagnóstico do problema, depois vocês construíram um plano de trabalho, definiram metodologia, objetivos, resultados. Legal, depois vocês foram lá. Boa noite, Eliane, tudo bem? Vocês executaram a atividade de vocês. Com essa execução agora, a gente vai começar a falar do que vem depois, que é justamente o banner, que é como se fosse uma espécie de slide que vai guiar vocês na apresentação de vocês. Então, o banner é um documento que vocês irão imprimir,
né? Ele é um documento que pode ser tanto de lona quanto de papel, e o tamanho de banner vai ser mais ou menos de 90, na verdade vai ser não, é de 90 centímetros de largura e 120 de comprimento. E esse banner é o que vocês vão utilizar para guiar aí o seminário. Quando os professores forem presencialmente nos blocos, nos polos de vocês, vocês vão pegar o banner, vai ter o banner colado na parede ou posto sobre alguma estrutura, para que o professor veja o banner e vocês apresentem o trabalho. Então, assim como na qualificação vocês utilizaram os slides para apresentar, aqui vocês vão utilizar o banner para apresentar esse seminário, né? Esse seminário dos resultados. E aí é importante falar para vocês aqui já uma coisa muito importante que muitas pessoas confundem. Aqui vocês não vão replicar a atividade que vocês fizeram. Então, se você tem um grupo que falou do portal da transparência para determinado público-alvo, esse trabalho vocês executaram conforme vocês planejaram, conforme o plano de trabalho de vocês. Aqui vocês não vão falar para a gente, vocês não vão replicar essa apresentação que vocês fizeram para eles, aqui para a gente não. Aqui vocês vão falar os resultados da intervenção. Então a gente vai ver mais à frente aqui nessa aula todos os pontos, os tópicos, vocês vão entender, é tranquilo de fazer, claro que desde que vocês tenham. Na verdade, vocês dos 3 polos são uma turma ótima, vocês já têm muito cuidado, muito esmero, isso é muito importante. Então, eu tenho certeza que com essa aula aqui, vocês vão entender perfeitamente, mas eu também já deixo aberto, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem nos procurar tutoria, enfim. Bom, vamos lá. Então, na aula 11, que é no dia 7, vocês vão fazer a postagem do banner, tá? Esse banner vai ter o template dele na rota da aula 11. Hoje é a nossa aula 10, mas a partir da meia-noite a gente já vai ter todas essas rotas, todas essas aulas. A aula 10, a aula 11 e a aula 12 lá no portal de vocês. E aí vocês vão fazer a postagem desse banner que a gente vai explicar mais à frente como vai funcionar. No dia 14 do 11, vocês terão um Meet ao vivo, que vai ser um alinhamento para a apresentação do seminário. Assim como a gente fez um alinhamento para a execução da atividade, vocês lembram? A gente foi lá, explicou como é que vocês deveriam se portar, como é que funciona, etc, etc. Aqui vocês terão um alinhamento da apresentação do seminário, de como é que isso vai acontecer lá no dia. Então, vocês podem ficar tranquilos que a gente vai fazer essa orientação e esse conteúdo vai estar na rota. E para esse seminário, vocês vão utilizar o banner, certo? Posteriormente, lá no dia 19 do 11, você vai ter especificamente o seminário. Então, os professores vão sair daqui de Palmas ou do Bico, enfim, vão aí. Cada professor vai para um polo ou 2 professores. Vai ser um momento que todos os grupos vão estar em um mesmo ambiente, vão ter vários banners, e aí o professor vai pegar a apresentação de um, depois a apresentação de outro. É um momento lindo, vocês vão colocar uma roupa bonita, vão se arrumar, porque é um momento ali que vocês vão mostrar para a gente quais foram as experiências, os resultados da atividade extensionista de vocês. Então, vocês vão apresentar esse relatório, esses resultados para a gente no dia 19 do 11. E aí, no dia 28 do 11, vocês vão estar postando, então, um relatório final, que vai ter também um modelinho, né, que é o que a gente chama de template, lá na rota da aula 12. Aqui já vai a primeira dica para vocês, tá, pessoal? Para fazer o banner, vocês precisam de fazer o relatório final. Eles são muito similares, com algumas diferenças, que a gente vai explicar mais à frente, e é por isso que o nosso slide vai começar primeiro falando do relatório final. Mas vamos dar segmento aqui. Só para falar das notas. A execução da atividade extensionista que vocês fizeram, que foi do dia 18 ao dia 30, inclusive eu gostaria de parabenizar todos os grupos que cumpriram diligentemente essa data e fizeram as apresentações dentro do período. Ela valeu 3 pontos. A postagem do banner vale 1 ponto. Ah, professor, então vale 1 ponto a postagem do banner? O que eu entendo com isso? Que todos os membros do grupo devem postar, porque é uma avaliação individual. Então, você tem que ir lá, entrar na rota, na atividade, como vocês já fizeram em outro momento, e postar cada membro do grupo. O banner. Não é, só que assim, aqui já vem a segunda dica. Não é você vai fazer um banner, o seu colega vai fazer outro banner. O grupo vai construir um banner, e aí cada membro vai pegar esse mesmo banner construído pelo grupo e postar lá, em versões idênticas, versões equivalentes, ou seja, idênticas. Então, é o mesmo banner, só que cada membro do grupo terá que postar. Lá no dia 19 e 20 do 11, quando nós formos avaliar as atividades, quando nós formos, enfim, os professores forem avaliar vocês nesses seminários que eu estava conversando, essa apresentação vai valer 3 pontos, e essa aqui que vocês vão utilizar o banner, certo, pessoal? Então, é aqui que vocês vão utilizar o banner. Feito isso, depois vocês vão postar o relatório final, e aí a gente vai ter encerrado a nossa disciplina, certo, pessoal? Então, assim, essa é a segunda etapa, então a gente caminhou bastante, vocês já chegaram até aqui,
né? E agora falta a gente construir mais esses degrauzinhos para finalizar a nossa disciplina. Então vamos dar seguimento aqui para a gente também não se delongar muito, tá? Então a gente tem aqui o relatório final, tá? E o relatório final, ele vai começar com a identificação. Então esse relatório final, vocês vão colocar o nome completo dos componentes do grupo. Vocês vão colocar o nome completo de todos os componentes. Então foi João, Paulo, Maria, Juliana. Vocês vão colocar aqui o nome dos grupos, lá no modelo que vai ter, e a modalidade de intervenção. Então se for uma palestra, se for uma roda de conversa, que você já tem essa informação. Na versão final do plano de trabalho de vocês, você já tem essa informação, certo, pessoal? Então aqui vocês vão apenas ajustar ajustar ao modelo do relatório final que vai estar lá na rota para vocês. Aí vocês vão colocar o título da ação de extensão, que é o mesmo título que vocês já finalizaram, tá? É o mesmo título que vocês já finalizaram na versão final do plano de trabalho, antes de vocês executarem a atividade extensionista de vocês. Então, vocês já estão aqui, trabalhando, preenchendo o relatório final de vocês. Uma dica sobre o relatório final, pessoal. O relatório final é no passado, tá? Então, quando vocês forem fazer a introdução, que vocês vão falar novamente da contextualização de problema, das razões de desenvolvimento da ação e da sua relevância social, que a gente já falou. A gente já falou lá no início, vocês já colocaram isso no plano de trabalho, claro que tiveram correções e vocês ajustaram. É importante vocês utilizarem essa mesma contextualização e justificativa da versão final do plano de trabalho. Mas vai aqui uma dica. O relatório, pessoal, é passado. Então, se lá na sua introdução você fala que a cidade precisava, se você iria, agora você já fez. Agora a gente está falando do relatório, agora vocês estão prestando contas do que foi feito. Então, lembre-se de apenas mudar os verbos, e aqui você vai mesmo replicar aquela introdução justificativa, mas esse cuidado dos verbos, e não só aqui, mas em todo o relatório final, porque vocês têm que lembrar que agora vocês estão falando do passado, de uma atividade que vocês já executaram, não de que vocês irão executar, tá, pessoal? Então, fica essa dica aqui. Vamos dar seguimento aqui, deixa eu passar a tela. E aí vocês no relatório final vão continuar preenchendo o relatório final, vocês vão colocar os objetivos. O objetivo geral, que é o propósito global do projeto, que vocês também já colocaram na versão final do plano de trabalho, e os objetivos específicos, e claro, o ODS de vocês vão colocar lá também, tá? E aí, depois, no relatório, deixa eu só permitir a Sônia participar, depois no relatório, vocês vão falar agora do relato detalhado da ação. Aqui é muito importante a gente pensar no seguinte, imagine uma receita de bolo, né? E aí eu gosto de falar isso porque o professor Valtuir usa esse exemplo, e eu acho esse exemplo extremamente didático. Se eu falar que eu vou fazer um bolo de chocolate, e aí eu coloco, eu vou fazer um bolo de chocolate, vou colocar chocolate e vou levar ao forno. Né, e vou colocar ovo, leite, a massa, enfim, eu não sou muito bom de receita, vocês já perceberam, mas e vou levar ao forno. Você consegue replicar esse bolo? Não. Mas se você falar assim, olha, o meu bolo de chocolate, eu vou colocar tantas gramas de tal produto, vou levar ao forno, mas antes eu vou bater os ovos no liquidificador, vou colocar tantas gramas de farinha, enfim, vocês percebem como é detalhado? Aqui a gente quer que vocês relatem detalhadamente tudo que foi realizado. Então, olha, a metodologia, a data, eu fui tal dia, tal hora, na escola tal, tinha tantas pessoas, a gente chegou lá, apresentamos a introdução, a justificativa, aconteceu isso, enfim, aqui vocês vão detalhar mesmo, com riqueza de detalhes, vocês podem escrever parágrafos, não tem problema, 1, 2, quanto vocês quiserem, mas de forma que a pessoa que lê entenda tudo o que aconteceu naquele dia, como se essa pessoa fosse transportada ali para aquele dia. Então é importante aqui, nesse momento, vocês detalharem. Lembrando, utilizem verbos no passado, tá? Utilizem verbos no passado, porque vocês estão falando de uma coisa que já aconteceu, tá bom, pessoal? E aí depois que vocês detalharam isso tudo, vocês vão falar dos resultados alcançados, tá? Vocês vão falar dos resultados alcançados. E aqui vocês vão ter os resultados qualitativos e os quantitativos. Os resultados quantitativos são tranquilos porque você consegue olhar aqui e você entende. O que são os resultados quantitativos? Olha, se na atividade, quantos discentes da Uniteams ou alunos tiveram? Com quantos membros tem seu grupo? Meu grupo tinha 5 pessoas, então tá aqui, você já tem esse número. Número de docentes envolvidos, o professor foi comigo, tinha um docente, me ajudou, enfim, você vai colocar aqui. Teve algum técnico, porventura, te ajudou na Uniteams? Teve, não teve? É 0, não tem problema. Pessoas da comunidade externa. Quantas pessoas estavam lá no dia? 10, 5, 20, 3, 8, enfim, vocês vão colocar aqui e depois, claro, vocês fazem a somatória e colocam o número total. Aqui são os resultados quantitativos, ou seja, em números mesmo. E os resultados
qualitativo? São os resultados. Aqui vocês podem colocar os mais importantes, tá? O grupo pode definir isso. Que vocês vão começar a falar sobre os impactos que isso gerou, vocês vão falar se essa atividade ela foi satisfatória, quais foram os pontos positivos, se as pessoas entenderam o propósito daquela atividade, se você queria orientar aquele grupo sobre questão do portal transparência, se a mensagem foi passada, enfim, vocês vão colocar informações mais voltadas à qualitativa e não quantidade. Então é importante que vocês entendam essa diferença e vocês elucidem isso no relatório final de vocês, tá? Então lembrem-se, quantitativo eu falo de números, matemática, 1 mais 1, 2, 3, e qualitativo eu vou falar de qualidade, então eu vou falar de resultados importantes, impactos, o que aquela comunidade, qual foi a percepção daquela comunidade, se a percepção foi boa, enfim, quais foram os pontos positivos. Eu vou até mais longe e você pode inclusive falar dos desafios, das dificuldades. Às vezes as pessoas eles tiveram dificuldade, nunca ouviram falar, alguma coisa que chocou você. Então, aqui você vai trazer essas informações para que quando você for apresentar o seu banner, enfim, e o leitor também for ler o seu relatório final, ele entenda quais foram os resultados alcançados. E lá no trabalho de vocês, vai outra dica, tem lá os resultados esperados, tá? Então, os resultados esperados, muitas vezes eles podem estar aqui dentro dos resultados alcançados. Também, claro, que você vai fazer esse filtro com o seu grupo mediante a vivência da prática e da atividade extensionista de vocês. Aqui, ó, já está aqui também dificuldades encontradas. Então, aqui é basicamente você falar as dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento da extensão e como elas foram sanadas. Pontos negativos da ação de extensão com as devidas sugestões de melhorias. Então, olha, você teve dificuldade, você queria falar com determinado público-alvo, por exemplo, e não conseguiu falar, ou você esperava 20 pessoas, foram 5. Enfim, aqui você vai colocar qualquer dificuldade que você tenha encontrado e como é que o seu grupo, como é que vocês se organizaram, como é que vocês pensaram em uma solução. E o porquê disso é importante? Porque, lembrando na nossa aula que a gente passou algumas orientações também para a execução da atividade, vocês como gestores públicos, tem que estar aptos também para resolver dificuldades. Isso contribui para o processo de formação de vocês. Então é importante também vocês elucidarem, não só por esse motivo, mas por outros, mas é importante vocês elucidarem as dificuldades encontradas por vocês também, né? E os pontos negativos da ação, enfim. E aí a gente vem aqui para o final, né? Que é claro que a gente ainda tem 2 itens, mas aqui é o momento de vocês brilharem, né? Então aqui na conclusão, é o momento que vocês vão falar como que essa atividade ela contribuiu para a sua vida profissional e acadêmica, o que ela agregou? Vocês vão fazer uma análise da sua perspectiva, né? Análise crítica mesmo da ação de extensão. Qual foi a contribuição para a sua formação e também se você acha que contribuiu para o desenvolvimento daquela sociedade, quais foram os conhecimentos agregados, o valor da experiência para a vida acadêmica e a sua formação pessoal mesmo, a formação do grupo de vocês. Então, que é o momento de vocês brilharem, é o momento de vocês falarem mais voltadas, informações mais voltadas também a vocês. Tá, pessoal? E aí a gente vai para a finalização do relatório final, que é com as referências. As referências precisam estar dentro das normas da BNT, a gente sempre reforça isso, porque vocês estão na academia, tá? E a academia exige que exista, e na academia existem regras, existem normativas, e aí de extrema importância que vocês adequem dentro desses regramentos, tá, pessoal? Então, peguem as referências. Aqui a gente colocou a da ONU, que é uma referência quase que padrão, porque todo mundo fala de UDS, mas tem trabalhos que têm outras referências, e aqui você vai trazer todas elas, e lembre-se sempre de ajustar as datas, né? Alguns grupos eles esquecem, mandam datas antigas, mas você sempre tem que checar a referência, se ela ainda está disponível, e aí você atualiza a data, tá, pessoal? E aí a gente vai para a última etapa do relatório final, que é o relatório fotográfico. Aqui é onde você vai selecionar os registros fotográficos que vão comprovar e evidenciar essa ação que você fez. Então, vocês, claro, depois vocês podem pesquisar na internet, mas se vocês também ficarem com dúvida, a gente tem os tutores presenciais, os tutores EAD, e a gente também, enquanto professor auxiliar e professor coordenador, que é o professor Valtuí, a gente está aqui para ajudar vocês. Vocês pesquisem como faço referência, como coloco imagem, fotografia em um trabalho acadêmico. Lá vai ensinar vocês a fazer passo a passo, é bem tranquilo, você vai colocar a foto no trabalho, vai ter uma informação em cima, um título, vai ter uma referenciação embaixo aqui da foto, uma fonte, enfim. Vocês vão colocar dentro das normas da ABNT as fotos do trabalho de vocês. Então, a gente recebeu várias fotos, inclusive, parabenizar, vocês tiveram muito cuidado, todas muito bonitas, bem enquadradas. Assim, você vai selecionar as melhores aí
e colocar aqui. Não precisam de economizar, podem colocar 5, 10 fotos, não tem problema, tá? Pessoal, então aqui é o momento da foto. E aí você terminou, né? Aí você terminou o seu relatório final. Por que a gente falou do relatório final? Eu falei lá atrás e vou repetir. Porque quando você tiver terminado isso aqui, você vai ver que o banner é tranquilo. Você vai ver que o banner é praticamente essas informações. Então, a gente vai ter o nosso banner do seminário. E aí, esse banner, como eu falei, ele é do seminário. Então, o relatório final é a última ação de vocês, enquanto alunos dessa querida disciplina, que é Projeto Integrador, tá? Que vocês vão postar esses resultados para que a gente tenha isso formalizado em documento, com informações qualitativas, com informações quantitativas, certo? Mas o banner é o que vocês vão utilizar na apresentação do seminário de vocês, tá? Na apresentação do seminário de vocês, esse banner, ele vai poder ser... normalmente, o banner às vezes é de lona ou de papel, mas ele pode ser de papel mesmo. Vocês vão ter que imprimir, tá? O tamanho do banner é um banner de 90 centímetros por 120 centímetros de comprimento. Eu vou tomar a liberdade de parar de compartilhar essa tela aqui por enquanto e compartilhar o banner aqui só para vocês verem como é, tá? Só me dá um minutinho aqui para vocês verem como é que é esse banner e depois a gente continua a apresentação do banner. Só me dá um minuto. Deixa eu achar aqui. Aqui. Só um minuto. Vocês estão vendo? Estamos vendo sim, professor. Então, ó, bem pequeno. Vou dar um zoom aqui, não tem problema não. Ó, melhorou? Sim, melhorou. Então vocês vão imprimir esse papelzão, né? Eu passei as medidas para vocês, mas depois se vocês quiserem, eu vou mandar essas medidas lá no grupo. Vocês vão numa papelaria, enfim, uma cartografia, enfim, e vai imprimir esse banner. Pode ser de papel mesmo, né? Tem um papel específico, mas eles vão informar vocês certinho esse papel. E aí, é basicamente isso aqui. A gente vai explicar, mas é esse documento aqui que vocês vão utilizar. Então ele vai estar colado em uma parede, ele vai estar, enfim, sobre algum tipo de suporte, você vai apresentar o seu trabalho, né, do lado do banner, olhando. Claro que na aula que a gente for falar mais detalhes de como que vai ser essa apresentação, a gente vai ter uma orientação que eu falei para vocês, eu explico melhor, mas vocês vão falar da introdução justificativa, vocês vão falar dos objetivos, vocês vão falar do público-alvo, do relato detalhado da ação, dos resultados alcançados, das conclusões com base no que foi desenvolvido, referências e relatório fotográfico. Vocês vão apresentar os resultados da atividade de vocês para os professores. Então, vejam que muitas dessas informações já estão no relatório final. Aqui a diferença é que você não vai colocar grandes parágrafos, né? Você vai colocar mais tópicos. Mas vamos lá para a nossa apresentação do seminário, do banner agora, que aí eu elucido para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui a próxima tela. Só um minuto. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui. Bom, voltamos para o banner, que é o que vai utilizar vocês no seminário. Então, aquele banner, aquele papelzão grandão, e vocês vão colocar. Primeiro, vocês vão começar colocando o título, ele deve ser centralizado, né? Então, ele vai ficar no alto do banner, como vocês viram na imagem, em caixa alta, na letra Times New Roman. E aqui já vai uma informação importante, pessoal. É muito importante que vocês padronizem as fontes, as formatações, para não ficar uma com Times, outra com Arial, aquele negócio feio, porque esse é um documento que vai ser impresso, os tutores, os professores, eles vão ver esse documento. Imagina o seu avaliador chegar e você tem um documento todo esquisito, com uma fonte, um trem. Então, tomem esse cuidado, esse esmero, esse carinho para ficar bem enquadradinho, bonitinho, com os tópicos na mesma linha de formatação. Outra atenção que a gente pede, pessoal, o português. Tá? Revisem, é muito importante. Pega depois que você terminar o banner, como vai ser impresso, vai um professor te avaliar. Imagina, tá lá escrito com a ortografia errada. Eu sei que às vezes pode passar batido, por isso que a gente reforça, revisem, passem no corretor, peça ajuda do coleguinha, às vezes o tutor pede para ele dar uma olhada, enfim. Claro que depois vocês mandarem para a gente também vai dar uma olhada. Mas assim, quanto maior qualidade a informação chega para a gente, maior qualidade ainda a gente vai alcançar no devolutivo. Então, esses erros básicos, a gente pede para vocês tomar muito cuidado, muita atenção, para que o português também esteja contente e toda a formatação. Então, beleza, vocês vão colocar o título centralizado, em caixa alta, Times New Roman, vocês entenderam, conforme está lá na imagem. Vamos colocar o nome dos autores, né, dos participantes, negrito também, centralizado e separado por vírgula. Então, Paulo, Juliana,
fulano, e vai colocando vírgula e colocando nome. Aí aqui vocês vão colocar ODS. Então, se o trabalho de vocês lá no plano de trabalho atingir a ODS número 3, a ODS número 10, enfim, vocês vão colocar aqui quais foram as ODS, e aqui a modalidade de intervenção. Então, essa informação você já tem do relatório final, e você já tem também do plano de trabalho. Foi uma palestra, foi uma roda de conversa, enfim, você vai colocar aqui, tá, pessoal? E aí você vai continuar preenchendo o seu banner, vai o arquivo também, o layout, né? Vai o template para você preencher, então vai ter bonitinho. Esse template que eu mostrei para vocês vai estar disponível na rota. Vocês vão colocar a introdução justificativa. E aqui, a professora Silvéria, que desenvolveu esses slides, inclusive dá os créditos, né, desses slides para ela foi muito feliz nesse comentário. Por quê? Porque aqui você não. Lá na introdução, lá no relatório final, você pode colocar mais parágrafos aqui. Você vai ter que dar uma resumida do que você construiu lá. Então, você vai fazer uma introdução breve, seguida da justificativa do trabalho, ou seja, aquelas mesmas informações, mas preferencialmente em tópicos para nortear a apresentação. Ah, professor, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque, primeiro, vai te auxiliar quando você estiver apresentando, você olha um tópico, e aí já vem à sua mente todas aquelas informações. Segundo, imagina o professor tentando compreender sua apresentação e ler 3 parágrafos sobre um assunto. Ele vai ficar perdido se ele olha para você, se ele tenta ler o parágrafo. Então, assim, precisa ser uma coisa mais resumida, que contenha, claro, todas aquelas informações, mas em tópicos. E essa estratégia de tópicos vocês podem utilizar em todo o banner. Vão topificando os assuntos. É claro que vocês têm que atender todos os assuntos, né, que vocês vão falar no relatório final, mas podem topificar para ficar mais resumido e mais fácil e de melhor visualização e entendimento, tanto para vocês que irão apresentar, quanto para os professores. Certo, pessoal? Lembrando, eu estou falando aqui, e aí no final da aula a gente vai abrir para dúvidas, mas se você tiver alguma dúvida nesse intermédio aqui, pode levantar a mãozinha também que a gente para e tira a sua dúvida, tá bom? Vamos lá. Objetivos. Aqui você vai colocar objetivos gerais, objetivo geral, perdão, e os objetivos específicos da ação extensionista de vocês, tá? Aqui você não vai colocar o DS, ela vai aparecer lá no início do banner, conforme eu falei para vocês. Então, você já tem esses objetivos gerais, esse objetivo geral e os objetivos específicos, tá? Público-alvo. O público-alvo foi a Associação de Moradores do Município de Itacajá. Então, a Associação dos Moradores do Município de Itacajá. Não, meu público-alvo foram os alunos do ensino médio do 3º ano da escola fulano de tal. Pam, coloquei aqui. Não, enfim, aqui você vai colocar o público-alvo e essa informação você já tem também, tá bom? Seguindo, relato da ação. Lembra que vocês fizeram um relato detalhado da ação e vocês colocaram tudo que aconteceu no dia? Ação, atividade extensionista aconteceu na escola X, tal data, tal hora, e a gente chegou lá, tinha tantas pessoas, e aí a gente começou a falar, e aí falamos primeiro disso, depois a gente abriu para dúvidas, depois teve sim, você vai colocar o relato que você fez lá no relatório final aqui também, tá? Basicamente, esse relato da ação, ele tem que evidenciar a concretização da ação. Então, quando a pessoa lê isso aqui, ela tem que entender tudo que aconteceu naquele dia, né? E você, claro, vai explicar isso também, mas aqui você coloca. Claro, aqui você pode dar uma enxugada um pouco para ficar legal. Não precisa de colocar 20 parágrafos, 10 parágrafos, assim, você pode colocar um texto, desde que contenha todas as informações, de uma maneira mais comedida. Claro que aqui é importante que você coloque todas as informações. Então, se você for tentar dar uma resumida um pouco maior, talvez na introdução ali você pode topificar um pouco mais, e aqui você até deixa um pouquinho maior, porque essa parte é muito importante. É aqui que você vai apresentar para o professor o que aconteceu naquele dia, o relato mesmo detalhado da ação de vocês, tá, pessoal? E aí a gente vai para os resultados alcançados. Aqui nos resultados alcançados é a etapa mais importante. Você vai expor os resultados alcançados. Então, de novo, quais foram os resultados quantitativos? A gente já falou. Quantas pessoas foram alcançadas pela ação? Olha, foram tantos alunos, teve a participação de discente, teve a participação de um psicólogo, inclusive lá no relato você já vai falar, olha, no dia o psicólogo ajudou também, palestrou e tal, enfim, você vai colocar todas essas informações. Mas aqui também nos quantitativos é importante que você coloque todas as informações. E a informação qualitativa, gente, é aquele que vai se referir à qualificação mesmo, né, da coisa, que a gente já falou sobre o que era anteriormente. Então, você vai colocar os resultados mais importantes que vocês observaram, ressaltando se as atividades realizadas, se elas foram satisfatórias e destacando os pontos positivos. Então, olha,
eu queria informar as pessoas acerca da importância dos portais da transparência. Um resultado qualitativo. As pessoas passaram a ter mais conhecimento do portal da transparência, apesar de que elas tiveram uma certa dificuldade de entender inicialmente o acesso ao portal, mas com a explicação, o acesso ao portal ficou claro e eles passaram a entender aonde buscar essa informação, onde acessar. Veja que não é uma informação que fala de números, mas ela fala de qualidade de informação. E, diferentemente, a quantitativa seria para falar de quantidade de pessoas. E aí a gente vai ter a conclusão com base no que foi desenvolvido, né? E aqui a gente tem uma análise crítica da ação de extensão em termos de contribuição para a sua formação e desenvolvimento da sociedade. Então, aqui você vai fazer essa análise crítica mesmo da ação e como que ela contribuiu para a sua formação. Olha, apresente a ação. A gente, por exemplo, aconteceu algum problema no dia da ação e vocês, enquanto grupo, buscaram essa solução. Isso contribuiu para a formação de vocês enquanto gestores públicos. Vocês perceberam a necessidade, vocês perceberam a importância da pessoa entender sobre determinada coisa, enfim, tudo que você acha que contribuiu para a sua formação enquanto gestor público e também para o desenvolvimento aí da sociedade, do grupo, da comunidade que você falou, você vai colocar aqui nessa conclusão mesmo, com base em tudo isso que foi desenvolvido, tá, pessoal? E aí, claro, novamente você vai ter um quadrinho lá para você colocar as suas referências. Por que sempre tem referências, pessoal? Porque a gente está falando de academia, que vocês estão no ensino superior, e tudo que você fala tem que ser referenciado, tem que ser embasado. Você não pode. A gente não poderia falar de ODS se não existisse. E a gente sabe que existe ODS por quê? Porque a gente tem uma referência, tem uma bibliografia, a gente sabe disso, entendeu? Então, isso tem que ser. Tudo que vocês falarem tem que ser referenciado. Claro que todos os trabalhos já têm as referências, vocês colocaram na versão final do plano de trabalho, vocês vão colocar no relatório final, então aqui no banner vocês vão replicar essas informações. E aí a gente tem o relatório fotográfico. Aqui vocês vão colocar registros fotográficos da ação de extensão com legenda. Então vocês vão colocar a fotinha, legenda. Por quê? Por que tem que ter legenda? Imagina se eu for ver, porque isso vai ficar guardado, né? A Uniteams vai guardar todas essas informações. Isso são informações preciosíssimas para nós. Imagina se eu for ler isso aqui daqui 6 meses. Eu preciso olhar para uma foto e saber que essa foto aconteceu na escola tal, na data tal, enfim. Eu já falei para vocês pesquisarem como é que faz essa citação de imagem e fotografia, mas qualquer dúvida a gente está à disposição também para fazer isso. Como não é o intuito da aula elucidar como fazer essas citações, a gente vai deixar vocês pesquisarem, mas caso vocês encontrem dificuldades, a gente está à disposição, os professores tutores presenciais, os professores tutores EAD também estão à disposição, tá, pessoal? E aí, com isso, a gente acaba por encerrar a nossa aula de hoje. A gente acaba por encerrar a nossa aula de hoje. Eu gostaria, nesse momento, de abrir para a professora Deise, o professor Felipe, o professor Daniel, a professora Carita ou o professor Vitor, se eles quiserem fazer mais alguma complementação aí para vocês. Às vezes pode ser que alguma informação eu tenha esquecido, então é importante, caso eles queiram fazer mais alguma complementação, então passa a palavra para eles, se eles tiverem algo a acrescentar. Não, professor, tá tranquilo. Eu acho que foi tudo. Bom, acredito então, pessoal, só reforçando para vocês, pessoal, vocês não vão apresentar a atividade extensionista para nós, tá? Vocês não vão replicar o que vocês fizeram lá no dia da execução da atividade, né? Vocês vão explicar para a gente o relatório, né, e no banner também, do que foi feito, quais foram os resultados, como que foi, dificuldades e resultados. Então, vocês têm que entender essa diferença. No dia da ação, professora Carta, tudo bem? As medidas do banner são 90 centímetros de largura e 120 centímetros de comprimento, tá? 90 centímetros de largura e 120 centímetros de comprimento, tá? Então, pessoal, só para complementar, vocês vão apresentar o que vocês fizeram dentro desses tópicos, dentro desses elementos que a gente apresentou na nossa aula. Tanto essas informações que contém no relatório final, que vocês vão utilizar esse relatório final para postar lá no final, e no dia lá que os professores for, vocês vão apresentar o banner. E aqui no banner tem todos esses elementos que eu já falei para vocês, tá? Então aqui no banner a gente vai ter a introdução justificativa, a gente vai ter os objetivos, a gente vai ter o público-alvo, a gente vai ter o relato da ação, os resultados alcançados, a conclusão com base no que foi desenvolvido, as referências e o relatório fotográfico. É basicamente isso que vocês vão apresentar para a gente
lá no dia, tá, pessoal? É basicamente isso que vocês vão precisar por dia lá no dia 19 do 11, 20 do 11, que for feito essas atividades que vocês utilizarão esse banner. Aí eu gostaria só de finalizar essa aula, e aí eu já vou abrir para as dúvidas, só voltando lá no início, informando para vocês que, de novo, todos os alunos deverão postar o banner, porque ele vale 1 ponto. Então, quando vocês finalizarem o banner, todos devem postar individualmente. Só que para fazer o banner, vocês precisam fazer o relatório final. Mas eu acredito que com essa aula ficou tudo muito claro, tá? Ficou tudo muito tranquilo. Pode ser de papel, professora Cara. Então, o professor Felipe já explicou, mas pode ser de papel. Geralmente tem pessoal que faz de lona, mas pode ser de papel, aquele papelzão grande, mas vai ser especificado certinho para vocês, né? O tipo do papel também. Então é isso, pessoal. Agora eu vou abrir para dúvidas, tá? Algumas pessoas já tiraram dúvidas aqui no chat. Esse é o momento da nossa aula que a gente vai tirar dúvidas. Então, a gente explicou a importância do relatório final, a questão do banner, a gente explicou como é que vai ser a composição dessas notas, as datas de postagem, tá? Então, o banner vocês vão postar no dia 7 do 11, o seminário dos resultados vão ser no dia 19 e 20 do 11, e o relatório final lá no dia 28 do 11, tá, pessoal? Então, em resumo é isso, e agora eu abro para dúvidas se alguns de vocês tiverem. Ninguém com dúvidas? Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico preocupado, pessoal. Se vocês não tiveram nenhuma dúvida, então vocês entenderam tudo. Mas, enfim, como ninguém manifestou acerca de nenhuma dúvida, pessoal, eu gostaria de reforçar. Dúvidas irão surgir, e é normal que elas surjam. Então, de novo, eu vou estar à disposição. Professor Vitor, professora Carita, professor Daniel, professor Felipe e professora Deise, para atender vocês. Tá? A Uniteams, ela tem esse cuidado, esse carinho com cada um de vocês, porque vocês são o nosso ativo mais importante. Afinal de contas, vocês são os gestores públicos de informação e é vocês que vão, daqui para frente, estar mudando a realidade de muitas pessoas, como vocês já começaram a fazer na atividade extensionista, porque eu tenho certeza que com todas as informações que vocês levaram, vocês impactaram a vida de muita gente, tá, pessoal? Então, essa aula vai ser postada e qualquer dúvida a gente está à disposição. Então, gostaria de agradecer a presença dos polos de Colinas, os polos de Colmeia e o polo de Itacajá, que está aqui nessa aula hoje com a gente. Eu sei que está chovendo, então muitos não puderam participar. A gente soube de relatos aí de metade da cidade sem energia. Enfim, a gente entende que esse período de chuva, às vezes, ele é complicado, mas é bom também porque dá uma esfriada, né? Porque estava muito quente aqui. A Deise é de Brasília, então ela às vezes não sofre muito com o clima aqui do Tocantins, mas aqui é quente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. E aí, se ninguém tiver mais nada a contribuir, eu agradeço e encerro essa aula. Tá, pessoal? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Vou parar a gravação aqui.